Jesus caminhava diante de todos indo para Jerusalém. Seguindo Jesus como a multidão dos discípulos, iniciamos esta semana que é chamada de Semana Santa, porque faz a memória da morte e da ressurreição de Jesus. E é bom neste momento lembrar da grande liberdade que tinham as comunidades primitivas quando faziam esta memória. Tem muita diferença entre os textos de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Muitas diferenças. Mas por quê? Porque para eles, Jesus não era um passado. Jesus era a memória, Jesus era vivo. E era o Jesus vivo que fazia a memória de si mesmo para as comunidades, para que as nossas comunidades, como as deles, continuassem sendo testemunhas do Jesus vivo. Eis porque Lucas muda a memória da entrada de Jesus em Jerusalém. Quando chega em Betfagé e Betânia, descendo do Monte das Oliveiras, manda 2 amigos soltar um potro, um jovem cavalo. E vai explicar para o dono: o Senhor precisa dele. E começa assim Lucas mostrando o Senhor, palavra que quer dizer alguém que é poderoso, era o nome de Deus, o nome do imperador. O Senhor precisa do nosso cavalo. Um cavalinho jovem. Em cima deste cavalo, ele vai a Jerusalém, desce no rumo de Jerusalém, seguindo por uma multidão de discípulos, eles e nós juntos. Felizes, cheios de alegria, porque tinham visto todos os prodígios que ele tinha feito. E aqui Lucas muda tudo. Não tem o grito de socorro presente em Marcos e Mateus. Não tem o Hosana, salva-nos, Senhor, socorre-nos. Não, é um grito de alegria. Bendito aquele que vem no nome do Senhor, o Rei. Paz no céu, glória a Deus no mais alto dos céus. Lembremos, são as mesmas palavras que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Glória a Deus no mais alto do céu. É um grito de glória de quem segue Jesus. Os fariseus pedem para que Jesus mande calar. Ele não tem como calar. Se eles calam, as pedras gritam. Jesus, o Senhor, mas é um Senhor de forma bem diferente. Quando estará na mesa conosco, na sua última mesa conosco, ele vai nos dizer que se cumprirão as Escrituras que dizem ele foi colocado no meio dos ímpios. E a impiedade era o maior crime pelo Império Greco-Romano e era o maior crime pelo sumo sacerdote. Impiedade era não reconhecer o poder sagrado que está acima de nós. Desde o poder do pai que tinha direito de vida e de morte sobre os filhos, até o poder dos magistrados, dos tribunos, dos generais, do imperador, de Deus. A piedade era respeitar as hierarquias sagradas e políticas. Impiedade era crime que devia ser punido severamente. E este é o que vai acontecer quando Lucas nos recordará
a paixão de Jesus. A partir da ceia, a maneira de Lucas contar a ceia eucarística de Jesus com os seus amigos é bem diferente dos outros. Depois de nos dar o pão como corpo dele, pedindo-nos para nós fazer o mesmo, depois de nos dar o vinho, dizendo que era a nova aliança no sangue dele derramado por nós, depois de dizer façam vocês a mesma coisa, instituindo assim o martírio, o testemunho até dar a vida, Jesus diz, um de vocês vai me trair. Mas qual é a traição? Lucas aqui muda tudo. Começaram a discutir entre eles quem deles era o maior. Quem vale mais? Quem manda mais? No tempo de Lucas, a celebração da ceia já estava se tornando disputa de poder. Alguém podia, alguém presidia, alguém não presidia, alguém pode celebrar, alguém não pode celebrar. Quem é o maior? E Jesus que pergunta, mas gente, é mais importante, é maior aquele que senta na mesa ou aquele que serve na mesa? Vocês dizem aquele que senta, pois fiquem sabendo, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Jesus não senta na mesa, Jesus não preside. A mesa para Jesus não é lugar de disputar quem é mais importante, mas é lugar de decidir, de dar a vida pelos outros. E é aí que Lucas nos lembra todos os recados de Jesus aos seus, a nós. O primeiro a Pedro, que já estava começando naqueles anos 80, 90, a aparecer como o bispo de Roma mais importante. Pedro, quando tu te convertirás, confirma os teus irmãos na fé. Primeiro te converte, depois confirma. E que Pedro precisa se converter, diz logo, dizendo claramente, mestre, eu estou contigo até o fim. Eu vou contigo na cadeia, eu vou contigo na morte, se for preciso. E Jesus que diz, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Depois Jesus que vai com os seus no Monte das Oliveiras. Fiquem aqui, rezem, para não cair em tentação. Para não cair em tentação. Só que eles dormem. Quem não vai cair em tentação, quem vai entrar na luta, lembro que a palavra agonia em grego quer dizer luta, quer entrar na luta é Jesus, que se dispõe a fazer a vontade do Pai, mesmo que isso signifique muita luta e muita dor, a morte para ele. Tem o anjo do céu que vem socorrê-lo, enquanto nós dormimos. Dormimos porque estavam cheios de tristeza. A alegria da entrada mudou na tristeza agora. Bom, agora acordem, não conseguiram ficar acordados. E chega Judas, e chega o beijo, com um beijo tu trai o filho do homem. E nos lembra quantos beijos nós demos e traímos. Quantas vezes. Depois Pedro, que por 3 vezes, covardemente, renega Jesus. E Jesus que sai, que olha para Pedro, e quando Pedro vê o olhar de Jesus, lembra da palavra dele e chora amargamente. São as nossas comunidades, Judas, Pedro, os discípulos que dormem, somos todos nós. Depois Jesus diante dos chefes, e aí vem a impiedade de Jesus. Primeiro, diante dos chefes que respondem pelo poder sagrado divino, os sumos sacerdotes.
O Filho do Homem, vocês vão ver sentado à direita do Pai. À direita do Pai senta o Filho do Homem, um qualquer. Não precisa ser consagrado, não precisa ser ungidos, não precisa ser nomeados, não. Filho do Homem está sendo. Quer dizer que tu é filho de Deus? É isso mesmo. Blasfemo. É a impiedade diante de Deus. Blasfemo. Não reconhece Deus nem os seus representantes. Depois, diante de Pilatos, quando é levado a Pilatos, os sacerdotes dizem: este é um subversivo. Subversivo é o ímpio diante dos poderes políticos. Jesus apresentado como blasfemador e subversivo. A impiedade em todos os sentidos, religioso e político. Pilatos não quer, não acredita, não vê, quer libertar Jesus, mas não tem jeito. As razões políticas que juntam o poder político com o poder sagrado levam Pilatos, mesmo sabendo que Jesus não merece ser condenado à morte, leva Pilatos a libertar o homicida e o revoltoso de verdade e entregar Jesus à vontade deles. E Jesus inicia o seu caminho de serviço. E neste caminho, Lucas lembra as mulheres. As mulheres que choram vendo o que está acontecendo com Jesus. E Jesus que as consola. Não chorem por mim. Chorem por vocês, por seus filhos. Porque se a mim acontece isso, imagina a eles. O poder dos poderosos é terrível. Não só comigo, é com vocês, sobretudo, com seus filhos, que sempre vão ser considerados ímpios porque não aceitam, não se sujeitam, não gostam, não veneram os que mandam. Não chorem por mim. Depois Jesus na cruz. Logo que é crucificado, Jesus que diz uma coisa totalmente nova. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Os que o crucificam cometem o crime de impiedade. Estão crucificando o Filho de Deus. Não, não é por aí. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Depois os sacerdotes, os chefes, zombando dele. Se tu és rei, salva-te a ti mesmo. E diante desta zombaria, a voz de um ladrão que estava crucificado com ele. Mas esse não merece o que está acontecendo. Nós fizemos por merecer. Ele não. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. É o primeiro que não é ímpio, que reconhece Jesus como iniciador do reino de Deus. Hoje tu estarás comigo no jardim da vida, no paraíso. E depois, Jesus, que não grita como em Mateus, como em Marcos, mas termina entregando: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entrego a minha vida, nas tuas mãos eu me entrego. Este é o meu corpo entregue por vós. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para nós e para o Pai. Depois o sepulcro. Depois José de Arimateia. Depois as mulheres
que o tinham seguido, que o tinham servido e que ficam vendo onde Jesus está sendo sepultado. Estará lá 3 dias. Depois voltará a viver. Estou aqui mais uma vez, junto com Sandro, para agradecer, em primeiro lugar, a companhia e o afeto de tantos e tantas de vocês. Mesmo aqueles que não dizem nada, a gente sente a proximidade, e aqueles que nos dizem, obrigado mesmo, de muitas formas. Continuemos a nossa Semana Santa, vai fazer 3 meses que começou. O caminho é longo, não sabemos quanto. Mas continue nos ajudando a caminhar. Tento viver esse tempo como há alguns anos gostava de refletir nesses dias sobre as mulheres. Como passaram aquela sexta-feira à noite, aquele sábado, preparando perfumes para ir lá depois encontrar o corpo de Jesus. O quanto pesou o coração delas. Agora é o nosso. Nos ajudem para que a gente continue a caminhar na fé. Fé que precisa, não pode ver. Fé e fidelidade. Fé é meter o pé antes de ver o caminho. Ou não seria fé. E na solidariedade com tantas famílias e povos que sofrem perdas atrozes, que não tem como sanar, mas que precisamos caminhar. E então continue nos acompanhando na oração, sustentando nossa fé, desses 2 anciãos aqui, que não esperavam isso nessa altura da vida, sustentando a vida do nosso filho, o irmão da Caris, dos filhos dele, das crianças da Caris que estão bem. Continuem de mãos dadas conosco, assim como as mulheres que ele encontrou no Calvário, assim como Maria, a mãe dele, assim como aquele ladrão do lado dele que foi capaz de dizer: perdoa-nos, lembra de nós. Isso, lembremos uns dos outros, lembrem de nós. Obrigado, amigos, nesse caminho rumo à Páscoa, que sabemos que existe, que iremos encontrá-la. A nossa filha já encontrou. A nós não cabe caminhar na fé e na solidariedade.